Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Projeto Eclesiastes 3. Meu nome é Thaís Michelsen e hoje nós vamos continuar com a série Mulheres de Fé, Mulheres da Bíblia. E hoje eu estou aqui com a irmã Eliane. Seja bem-vinda, irmã Eliane. Obrigada. É um prazer receber a senhora aqui com nós. O prazer é meu. E vou deixar a senhora se apresentar. Então, a irmã Eliane, ela congrega comigo, né, na igreja onde eu congrego, na Assembleia de Deus de Nova Prata. Ela é esposa do vice-presidente também da nossa igreja, né, o irmão João Silveira. E é uma alegria imensa e eu tenho certeza que vai falar muito com vocês também através desse podcast. Amém. Eu sou, como a Tanise falou, Eliane Silveira, né? Sou esposa do irmão João Batista, né? Um servo de Deus. E congregamos, né, na Assembleia de Deus já desde dezembro de 95, né? Começamos a nossa jornada ali na cidade de Sapucaia, passamos por Venâncio Aires, Santa Cruz e agora estamos aqui, né? Na cidade de Nova Prata, né? Muito alegres. E é isso aí, muito honrada, né, pelo convite, né, por estar aqui compartilhando um pouquinho, né, das experiências, né, e da palavra de Deus também. E você tem muito que compartilhar, né? Muitos anos nessa caminhada, né? É verdade. E hoje nós vamos estar falando então sobre Sara. E Sara também é uma das mulheres, eu acho que todas as mulheres que foi citada nessa série de podcasts, elas falam muito. Eu tenho alguma em particular que eu até comentei, Esther, eu me envolvo muito na história dela, né? Mas todas elas, né, Maria, nos ensinam muito para nós, as mulheres, e Sara é uma mulher que nos inspira pela promessa em si que tinha sobre a vida deles, né? Então eu vou ler uma parte, uma partezinha só de Gênesis. Eu vou estar lendo Gênesis 17, versículo 17 também, que vai nos dizer assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Isso mesmo. Então agora eu vou passar para a senhora, para a senhora puxar para nós. Sim. E acredito que essa mulher, irmã Eliane, como todas as outras, como eu já falei, ela vai inspirar muito, mas ela nos ensina algo em relação a esperar. Pontos positivos, que é o cumprimento da palavra de Deus, e pontos negativos, que é as nossas ansiedades em querer apressar as coisas, né? E às vezes até querer dar uma ajudinha, Não, isso é mesmo. que é próprio do ser humano, né? Parece que a gente não se aguenta e quer fazer alguma coisa, né? Não consegue só esperar. Bom, Sara, ela foi uma mulher assim que quando a gente começa a olhar para a história bíblica, a gente vê que Sara, o esposo dela recebeu uma promessa do Senhor, né? O Senhor apareceu a ele e diz: Olha, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar, né? Eu vou te conduzir, eu vou te levar para algum lugar, né? Uma terra prometida, né? E Abraão saiu, né? Ele e toda a sua casa, né? A sua esposa e todos os seus criados e todos os seus bens para um lugar que ele não sabia qual seria, né? E eu pensando em casa assim sobre isso, eu disse para um homem parece que é mais fácil, né? Levantar acampamento e sair, né? Porque assim o homem é mais razão e a mulher é mais emoção. Então para a mulher é muito mais difícil, né? Simplesmente levantar acampamento e sair, né? Abandonar tudo, porque a família deles estava ali, né? E conhecidos e
né? A parentela deles, né? A vida deles era ali naquele lugar. E tu imagina assim, ela foi uma mulher de fé também e corajosa, né? Em ir atrás do Entendeu o esposo. chamado que Deus estava direcionando para ele. Exatamente, Deus chamou e ele, pela fé, ele saiu e ela disse, não, eu tô contigo, né? Ela abraçou junto com ele esse chamado, essa promessa, né? E saíram para um lugar que eles não sabiam aonde era, né? Mas pela fé que eles tinham em Deus, né? Ela o acompanhou e isso é, né? Algo assim que nos dá uma lição, né? Assim, ela entendeu o chamado, Exatamente. entendeu a promessa que Deus tinha na vida deles, que eram Sim. né? Um só, que eram os dois, eram um só. Exatamente. Mas ela entender e ela acompanhar, Assim, apoiar, exatamente, né? porque ela poderia. Apoiasse. Como seria, né? Eu fiquei pensando como seria se de repente ela não tivesse acompanhado, né? Que ele disse, olha, eu vou ir, mas e se ela batesse o pé, que é, né? exatamente, que eu não sei o que é, exatamente, não sei se é bom, não sei se como é que é, né? Então, porque ali certamente eles estavam instalados, tinham, né, de tudo e tal. Então, foi assim algo por fé, né? E tanto é que na galeria dos heróis da fé, a única mulher que é citada é Sara, né? Verdade. Sim. E eu estudando, eu parando, eu pensando, eu não tinha pensado ainda dessa maneira como a senhora falou. Mas realmente nós, mulheres, a gente tem o nosso jeito na nossa casa, por exemplo. Exato. Ela devia ter o jeito dela Sim, onde ela morava. onde ela estava. E aí Abraão chega e fala, e ela diz, tá, então vamos. Né? Então, assim, tem que deixar tudo. Isso aí, tem que deixar tudo, vamos desmontar tudo aqui. É realmente. Porque a gente se acostuma, assim, né? Eu me lembro quando nós saímos de Sapucaia e fomos para Venâncio Soares, meu esposo estava trabalhando lá, então nós acompanhamos, né? E foi difícil, assim, deixar tudo, deixar a igreja, deixar os compromissos, né? Mas fomos, né? A gente entendeu, assim, nos detalhes, né? Eu pedia para o Senhor para Ele falar comigo de uma forma clara, para não ter dúvidas, assim, de que era pela direção dele que nós estávamos indo, né? Mas Deus é Deus e Ele fala do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Ele não falou comigo do jeito que eu pedi, mas Ele falou comigo através de circunstâncias, porque tudo foi encaixando, tudo foi, sabe, se colocando no lugar e tudo foi fechando e tudo foi dando certo. Então, não tinha como não dizer que não era Deus, né? A gente via Deus em todas as coisas, inclusive uma daquelas experiências assim que a gente tem com o Senhor. Nós há pouco tempo tínhamos mobiliado a nossa cozinha, né? E foi feita sob medida para aquele espaço que nós tínhamos ali, nossa casa. E eu pensei, não falei nada para ninguém, eu disse, agora já era, né, a minha cozinha, porque tu vai para um outro lugar diferente e tal, como é que vai ser? E não demorou muitos dias, meu esposo ligou e disse, olha, tu nem sabe, tem um rapaz aqui que ele é montador da Todeskine, da marca da cozinha, né, e ele vai montar a cozinha para nós. E, por incrível que pareça, ela ficou melhor na outra casa do que na nossa, que havia sido feita por sob medida, né? Então, assim, a gente vê Deus nos detalhes, né? Deus, Ele cuida. Exatamente. E é nos detalhes que a gente vê Deus mesmo. Exatamente. Eu falo normalmente uma frasinha que eu digo que Deus é Deus do detalhinho. Porque, assim, se a gente tá distraída, a gente não vai perceber. Né? Exato. Mas se a gente tá atento, a gente vê cada coisa e diz, olha, Deus, para algumas pessoas é bobagem, né? Mas a gente vê o cuidado de Deus nos pequenos detalhes mesmo. E é nos detalhes que Ele fala com a gente. Exatamente. Às vezes uma mensagem que a gente recebe, como eu já passei várias vezes, às vezes, Deus fala comigo. Uma amiga que há muito tempo não falava com ela.
mandar uma mensagem, um versículo da Bíblia mesmo, que era exatamente aquilo, era Deus ali falando, sabe? Então Deus, ele cuida de todos os detalhes, Com né? certeza. Mas, né, irmã Eliane, eles tinham uma promessa. Só que a promessa para Deus é um ano é como um dia, não, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, né? Então, assim, a gente é imediatista, né? A gente quer as coisas de imediato. Eu comentei em um outro, não sei se não foi no último, a questão de que quando Deus faz uma promessa, a gente às vezes sai do culto com aquela alegria, vai acontecer amanhã. Sim. Só que a gente não entende muitas vezes que tem um preparativo para tudo, né? E Sara tinha uma promessa. Deus tinha feito uma promessa para eles, né? Só que o tempo de Deus é para nos aperfeiçoar. Exato. E como é o nome desse projeto, que é o Projeto Eclesiastes 3, porque é um versículo que fala muito comigo, que para tudo há um tempo determinado, e às vezes eu foco muito em querer algo para já. E aí eu me lembro que para tudo há um tempo determinado. E nesse tempo determinado Deus trabalha, e com certeza, né? Deus trabalhou, não só trabalhou na vida deles, como hoje nós estamos aqui falando da história deles. E algo que inspira não só as mulheres, mas também aos homens, né? A família. Sim. E que Deus, ele tem um projeto com a família. Exato. E Deus, ele cumpre, independente do tempo que passar, que o tempo, no caso, é para nós, porque ele está fora do tempo, né? Exatamente. Mas ele cumpre a promessa, né? E o fato da promessa demorar aos nossos olhos, às vezes a gente toma decisões e foi o que aconteceu. Exatamente. Para quem, né, não conhece a história bíblica, eles saíram, né, do lugar deles, da terra deles. Deus direcionou e Deus fez promessa de fazer de Abraão o pai de muitas nações, né? Que ia dar um herdeiro para ele, que todas as famílias nele seriam benditas e tal. Então, eles tinham promessa de ter um filho, só que quando Abraão saiu da cidade, da sua terra, ele já tinha 75 anos, né? Então, eles... imagina que aquele tempo foi passando, Sara já tinha cessado, né, o seu tempo de poder gerar filhos, mas a promessa continuava de pé. Deus, né, de vez em quando aparecia e falava, renovava aquela promessa. E houve um momento em que Sara achou, disse, olha, eu já não tenho mais condições, eu não tenho mais idade, não tem mais como eu gerar um filho. Então ela conversou com Abraão e disse, olha, de repente vamos fazer de outro jeito, né? Eu acho que não é comigo o negócio, né? Vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus. Então ali ele chamou, ele disse, olha, falou com Abraão, disse, olha, eu vou te dar a minha serva Agar e você vai né, gerar filhos com ela, né? E isso aconteceu, só que não era essa a promessa era que Sara e Abraão teriam um filho, e teriam, né, uma descendência muito numerosa, né? Certa vez Deus disse para Abraão, olha, sai da tua tenda e olha para o céu e vê se tu consegue contar as estrelas do céu. E a gente sabe que isso não tem como nunca, né? E ele disse, olha, assim vai sendo a sua descendência, né? Então eu fico pensando assim, sei lá o que se passava, né? Na mente deles, na cabeça deles, assim, porque, como a gente falou, o tempo estava passando, ele já estava velho, né? Sara com 90 anos, ele disse, mas como que minha mulher com 90 anos? Né? Imagina a irmã Eliane, o tamanho dessa promessa. Ele olhar, ver que Sara já estava velha, idade, ele também, e aí Deus diz, olha para o céu, tenta contar as estrelas, e aí ele olha para a realidade, porque com nós é assim. Sim. Deus faz uma promessa para a gente grande, e aí a gente olha para nossa realidade. E diz assim, não tem. E a gente só tem como? Porque na nossa lógica, a gente olha com os olhos naturais. Exatamente. E o que Deus estava falando para ele era para ele olhar com os olhos
espirituais. Exatamente. E com nós, várias vezes acontece isso, né? Da gente olhar com os olhos naturais uma promessa que não é natural. Que não tem como acontecer. Exatamente. Se não for por um milagre. Se não mover de Deus, né? E isso, assim, eu creio que tudo que está registrado na Bíblia tem um porquê, né? E o Senhor, ele deixou registrado tanto os acertos quanto os erros, né? Eles, em alguns momentos, pecaram, erraram, né? Mentiram, né? Mas assim, então Deus deixou tudo à mostra, Deus não escondeu nada, né? Para que a gente pudesse se identificar, porque nós também somos falhos, né? Quantas vezes a gente falha, né? Então, quando a gente olha, diz, puxa, mas não sou só eu, né? Tu olha, imagina quantos personagens bíblicos, né? É verdade. E eles ficaram ali, firmes, esperando, mas em algum momento o Senhor disse, olha, haverá, pois, alguma coisa difícil para mim, né? Então, eu creio que quando Deus falou, eles ficaram, então, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, né? Se Ele prometeu, Ele é Deus para cumprir. E hoje, talvez, assim, para nós fosse mais fácil, né? Porque a gente tem a Bíblia Sagrada, né? Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente se depara com tantas situações, com tantos milagres, com tantas maravilhas que Deus fez, aquilo ali nos fortalece, mas eles não tinham isso, né? Não tinham, né? Porque quem escreveu, inclusive, esta história foi Moisés, muito tempo depois, por revelação de Deus. Deus disse, olha, né, escreve aí coisas que já aconteceram, da criação, ninguém estava lá, né? Então, Deus revelou e disse, olha, Moisés, escreve aí, né? E, inclusive, a história de Abraão e Sara, né? Foi escrito por Moisés porque Deus disse, né? Deus revelou, ó, escreve aí coisas que aconteceram, né? Para ficar relembrando, né? Para nos ajudar a não cometer os mesmos erros, no sentido de confiar nele, exatamente, demonstrar que ele, independente do tempo, ele cumpre o que ele promete, que ele não é o homem para prometer algo, não, né? E para mostrar que, assim como eles tinham uma promessa, eles falharam, eles mentiram, mas que, independente disso, a palavra de Deus, ele foi lá e ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. Ele não muda independente dos nossos erros, né? Deus, ele é fiel no que ele fala. Diferente de nós, que muitas vezes falhamos, né? É verdade. E nesse meio tempo, então, cansada, né? Ela ofereceu a sua serva a gajo. E eu vendo, assim, é algo tão tremendo, porque é uma guerra que tem até hoje entre Isaac e Ismael. Ismael. Até hoje. E aí, às vezes, assim, Deus, ele foi fiel, ele cumpriu com a promessa, só que as consequências dos erros, das nossas ajudas a Deus, elas têm, né? Elas têm. Então, a gente precisa ter bem claro isso com nós, que as nossas escolhas, elas vão ter consequências. Exato. Deus, ele fez a promessa, ele cumpriu a promessa no tempo certo, no tempo que ele tinha determinado, como a Bíblia vai dizer, no tempo que ele havia determinado, que Deus havia determinado, e com a precipitação, com a ansiedade, ela fez uma escolha e até hoje tem as consequências disso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, até hoje tem as consequências. E eu queria ler uma outra partezinha para nós ir para a parte onde Sara vai gerar. Mas o que me chamou atenção me estudando é que antes dela gerar, aconteceu uma mudança, que foi a mudança dos nomes. Porque era Abrão e Sarai. Isso. E esses dias eu estava mencionando sobre nomes, e nome ele fala de uma identidade. A senhora é a irmã Eliane. Se mudar o seu nome hoje, não vai fechar, porque o seu nome é a sua identidade. O meu nome é Denise, é a minha identidade. Sim. Então, Deus, a primeira coisa, ele mudou
a identidade, ele mudou os nomes. Sim. Antes de fazer algo novo, ele mudou o nome deles. Isso foi algo que me chamou a atenção também. E no capítulo 21, logo no primeiro versículo, vai estar escrito: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez para ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a um filho, a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, e no tempo que Deus havia determinado. Ela gerou, mas nesse tempo ela já tinha dado essa série a Abraão, né? Já tinha gerado um outro filho, já estava tendo problemas, né, com isso. Por que estava tendo problemas, né, porque não fazia parte da promessa de Deus. Não era esse o plano. Não era esse o plano. Exatamente. Não era o plano que Deus tinha. Então, na ajuda, aconteceu, né, que ela... E as consequências, irmã Eliane, antes de nós entrar bem no assunto dela ter gerado, né, de Sara ter gerado, a senhora queria citar algumas consequências fora essas que eu já falei? Não, eu acho que isso aí é a principal, né? Ela começou a ter problemas assim que Agar concebeu, ela já começou a sofrer as consequências daquela escolha desastrosa, né? Daquela ajuda, né? Para o Senhor, né? Não era esse o plano, né? Mas, sei lá, é coisa que é própria do ser humano, né? Eu creio que por isso que Deus deixou registrado, né? Tudo que aconteceu. Exatamente, para que a gente tenha isso como um modelo para nós, né? Puxa, porque é mais fácil a gente aprender observando os erros dos outros do que a gente sofrendo, com certeza, né, na própria pele, né, de eu de repente me precipitar, olha, eu tenho uma promessa de Deus e de repente eu vou sofrer e eu me precipitar, né, e querer ajudar Deus e daqui um pouquinho eu vou sofrer. Então, se eu tenho um exemplo, né, de alguma coisa que eu já vi que não deu certo, então eu não vou por aquele mesmo caminho, né, eu vou fazer diferente. Bom, então eu vou esperar. Que se Sara tivesse esperado, muitas das situações que ela viveu e que foram ruins, né, não teriam acontecido, né, se ela tivesse ficado ali só, né, esperando, porque não era ela que tinha que fazer, né? Deus disse, olha, eu vou dar isso para vocês vão ser pais, né? Sara vai gerar, então não tinha o que ela fazer. Sim. Né? Então fica como exemplo, né? É difícil, né, esperar. Claro que não é fácil. Não é fácil esperar, né? Ainda mais quanto maior a promessa, mais difícil é da gente esperar, né? E fica naquela agonia, ai, quando será que vai acontecer, né? Só que a gente não entende a questão mesmo do processo. Deus, ele molda e ele prepara a gente. Eu falo por mim mesma. Eu fiquei muitos anos afastada da igreja, eu fiquei 12 anos afastada, então assim, toda a minha juventude, vamos dizer assim, início ali, eu devo ter saído com uns 15, 16 anos, me afastei, e eu fiquei toda essa época, então, afastada há muito tempo. E aí, quando eu voltei, Deus começou a renovar as promessas que Ele já havia feito há um tempo atrás. E aí eu pensava, vai ser agora, as coisas vão ser agora. A questão de ministrar a palavra mesmo, que nem esses dias eu comentei num culto. Sim. A gente pensa, nossa, vai ser agora, mas aí a gente olha. Só que daí Deus começa a trabalhar diferente. A gente começa a ter mais sede pela palavra, a gente começa a estudar mais, porque também é muito aquilo, né? Eu tenho o dom, por exemplo, eu sou chamado para cantar. Se Deus me prometeu, Ele prometeu. Bom, só que a gente não pode ficar sentado e dizer, agora eu vou sentar aqui, vou só esperar acontecer. A gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. Sim, né? Mas a nossa parte dentro daquilo, das possibilidades que é para nós fazer. Né? E não ajudar Deus, nem foi o caso aqui. E eu já ouvi algumas ministrações onde as pessoas, meu Deus, falavam de Agar, assim, que Agar era terrível, que ela começou a incomodar Sara. Tem essa parte na Bíblia, está registrado. Sim. Só que a grande verdade é que quem criou o problema foi Sara. Exato. Foi uma escolha. Não foi ela, não foi Agar que pediu. Né? Então a gente tem que ter muito claro
da gente não delegar o problema para os outros quando é uma escolha nossa. No momento que a gente fez uma escolha, independente se vai ser um problema gerado ali, foi uma escolha que nós fizemos. Né? E no caso, quando eu vejo assim, quando as pessoas falam em relação a isso, irmã Eliane, eu entendo assim que a Agar teve uma parcela pesada ali, né? Porque só que ela era serva até então, e depois, num certo momento, ela estava gerando um filho, se Abraão, né? E começou a se achar. Isso, e a mente dela já mudou. Só que o problema maior que foi gerado foi a escolha inicial de Sara quando escolheu isso, né? Exatamente. E indo agora para essa parte, que é onde Sara vai gerar, essa parte, para mim, irmã Eliane, realmente renova a fé da gente. Sim. Porque a Bíblia é muito clara em falar as idades. Sim. Porque hoje, assim, eu tô com 33, né? Então, assim, meu Deus, já tô ficando velha. Sabe aquela coisa? Sim. E aí a gente já começa, nossa, já tô ficando velha, a idade já tá chegando. Isso aí, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. A gente já começa, né? Sim. E aí imagina eles nessa probabilidade, nessa impossibilidade aos olhos naturais. E aí nesse momento está agora, Deus diz agora, então é o momento. Agora é o momento que eu escolhi. E aí ela vai gerar. Sim. Nesse momento. Exatamente. E ela, quando ouviu, ela estava na tenda e ela ouviu quando essa promessa ela foi reiterada, né? Daqui a um ano, né, Sara terá nos braços um filho. E ela se riu, porque ela pensou assim, como é que isso vai acontecer, né? Eu já não tenho mais condições, né? Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. Essa parte aí, eu me identifico com ela em algumas coisas, porque assim, é bem isso que nós estávamos conversando antes. Quando é alguma promessa, não que seja uma promessa assim que é possível no momento, mas é uma coisa menor do que algo muito extraordinário. Sim. A gente entende, confia, mas quando Deus promete algo assim muito grande e a gente olha para nossa vida, para nossa realidade, e a realidade é muito, muito, muito distante, eu acho que eu entendo que a questão dela sorrir. Sim. Eu brinco lá em casa com meu esposo, a gente fala que Deus ele deve ter senso de humor, porque as coisas como Deus faz, aí a gente diz, não, Deus só pode ter senso de humor. A gente já estava comentando sobre isso, porque assim, realmente ali na situação dela, ela vendo, ela já na sua velhice, Abraão também, sim, ela disse, como que eu vou gerar? Como se eu vou ter Era uma coisa para eles inconcebível, né? Não tinha... Fora da realidade deles. Não tinha, né? Não tinha como, né? Mas Deus, ele mostra, sim, que ele é Deus, né? Que para ele não existe o impossível, ele não está limitado a tempo, né? Tá só. Não, e a nada, né? A nada. Não está limitado a nada. As limitações é para Quando chegou, exatamente, quando chegou o tempo, ele disse, agora chegou o tempo, vai acontecer, e aconteceu. Simples assim. E com essa parte, a gente tem muitas lições, né? De fé, muitas lições de esperar, né? De ser paciente no Senhor, de descansar nele, porque ele nos diz, né? Descansar nele. Exato. E muitas vezes a gente não consegue descansar no Senhor. É verdade. Né? E eu até penso que essa jornada de Sara, assim, ela deve ter sido cheia de altos e baixos, assim, né? Porque talvez em alguns dias, assim como nós, parece que a nossa fé está lá, né, num nível mais alto e a gente crê e né, fica ali confiante, de repente no outro dia parece que já está num nível mais baixo e tu já dá uma duvidada, né? Então, talvez a Bíblia não relata isso, mas talvez essa jornada, essa espera, né, de Sara, de Abraão, mas principalmente para ela, né, porque foi chegando, se aproximando o tempo, assim, de ela não poder mais gerar e com certeza ela foi ficando ansiosa, foi ficando, disse, agora como é que vai ser, né? Depois que terminar tudo, não tem mais como acontecer, né? Então, mas aí Deus de vez em quando vinha, renovava a promessa, né? Então eles, certo, se, né, ficavam assim
renovados e fortalecidos, né? Daqui um pouquinho, quem sabe, desanimava um pouquinho, aí o Senhor animava de novo, né? Eles, né? Que ali tem uma passagem que diz que Deus animou, né? Deus veio e animou Abraão, né? Então, certamente é porque estava desesperançoso, porque estava, né? Quem sabe desanimado, né? Mas venceram, né? E eu acho que a senhora comentou ali, da questão dela, ela devia sentir uma pressão muito grande, porque ela que Sim. dependia dela, Exato. que no caso não dependia dela, era a mão de Deus que estava determinado por um tempo, né? Mas no caso, assim, eu fico imaginando, dependia dela e disse, não, é eu que vou gerar. Então, assim, depende de mim. E aí o tempo vai passando e ela vai ficando, que ela vai vendo que ela vai envelhecendo, ela vai dizer, e aí, eu não vou conseguir mais tanto, que a atitude de entregar a serva Agar era como se dissesse assim, não, eu vou resolver porque tem que ser eu que tenho que gerar no cara, eu não consigo ser obrigada de resolver do meu jeito, né? E falando em promessa, esses dias eu estava comentando com alguém sobre entender as promessas de Deus, e às vezes as pessoas têm algumas dúvidas em questão assim de Deus nunca fez uma promessa para mim. E se a gente vê a quantidade de promessas que tem na Bíblia, então assim, talvez vocês que estão em casa assistindo, vocês falam, ai, Deus nunca me fez nenhuma promessa, Deus nunca usou ninguém. E também se Deus quer, mesmo você não tendo contato com alguém que é cristão, Deus usa alguém na rua, no trabalho, assim, pelas redes sociais, mas a grande verdade é que o importante para vocês começarem a entender as promessas que Deus tem é conhecer a Bíblia. Porque aqui na Bíblia o Senhor vai falar que Ele vai nos contar, vai nos relatar que Ele entregou o Filho dele por amor de nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. Uma promessa. Ele promete que um dia Ele vai nos levar a morar com Ele. Outra promessa. Só que enquanto a gente está aqui na Terra, enquanto a gente vive aqui, a gente também tem promessas. O Senhor, Ele manda nós descansar nele. Tem promessa, tem alívio para nossa alma. Então, para a gente começar o todo, para a gente entender, a gente precisa primeiramente conhecer a palavra de Deus. E no momento que a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a ver a quantidade de promessas que tem, a gente vai se aproximando mais dele. Exatamente. Então, eu queria deixar isso para vocês, que talvez vocês estão assistindo hoje, a gente tem falado em todos esses podcasts, tem falado de promessas, do que Deus fez, e talvez você não é ainda entendedor da palavra, você ainda não conhece Jesus, não conhece a Deus, e você está pensando, mas para mim não tem nada. Então, eu gostaria de deixar hoje, nesse dia aqui, dizendo para você, compre uma Bíblia, procure uma Bíblia que tenha a linguagem mais fácil. Essa minha aqui, eu comprei ela com uma linguagem bem mais fácil para a gente entender, né? Que ela é na versão internacional, ela é NVI na versão internacional, ela é bem clara, com uma Bíblia com clareza. Comece a estudar a Bíblia e em cada versículo que você estudar, em cada história que você lê, você vai ver que tem uma promessa lá para ti. E eu queria falar, irmã Eliane, para a senhora passar, né, a questão de tantas lições que nos ensina essa história, que se a gente fosse ficar aqui falando, ia ter muitas lições, e conforme a gente vai esmiuçando a Bíblia, a gente vai aprendendo mais, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, né, sobre as lições que nos ensinam, e depois eu gostaria também que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, que talvez perderam as esperanças, né? Que talvez estão cansados de esperar e talvez até pensando em achar uma solução, né? Querendo botar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado, e a gente entende que isso tem as consequências e que a gente ainda pode atrasar aquilo que Deus tem para nossa vida, né? Sim. Só complementando o que tu comentaste agora, a Bíblia é o único livro em que o autor está presente, né? Porque Jesus, quando ele subiu ao céu, ele disse, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ficar convosco até o fim dos tempos, né? Então, o Espírito Santo, ele está no nosso meio, né? E ele é o nosso consolador, o nosso ajudador. Então,
se de repente alguém abrir a Bíblia, existe virtude, porque a palavra de Deus, ela é poder, né? Ela é poder. Eu me lembro a primeira vez quando eu entrei, né, dentro de uma igreja evangélica, a palavra que eu ouvi, fui eu, meu esposo e um amigo, né, que na época estava afastado, né, dos caminhos do Senhor, mas ele foi um instrumento que Deus usou para nos trazer o conhecimento da palavra de Deus, né? Foi algo assim tremendo que eu me lembro até o dia de hoje, né? E naquele culto Deus falou comigo através do testemunho, falou com meu esposo através da palavra e falou com ele através do louvor. E aquele testemunho que eu ouvi na primeira vez que eu entrei numa igreja, ele se cumpriu na minha vida. E isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, né? Então, assim, quando você for abrir a Bíblia, for ler, convide o Espírito Santo, né, para te revelar aquilo que ele quer, né, para te fazer entender. Quantas vezes aconteceu comigo também, de repente tu lê uma passagem e daqui a um pouquinho, puxa vida, não entendi direito isso aqui, né? Peça para o Espírito Santo, né, para ele te mostrar, te revelar o que é, e no tempo dele, Deus trabalha do jeito que ele quer, né? De repente, pode ser que não vai ser exatamente naquele momento, mas em algum momento, se você perguntar algo para Deus, se você tiver alguma dúvida e você levar essa dúvida ao Senhor, você pode ter certeza que Ele vai te responder. Ele não vai te deixar sem resposta, né? Eu tenho questões, assim, da minha infância, de coisas corriqueiras do dia a dia que eu, às vezes, observava e disse, por que será que aconteceu isso ou aquilo? E agora, há pouco tempo atrás, eu fui ter resposta naquelas coisas e o Senhor me trouxe a memória e disse, olha, lembra quando tu perguntou, né, quando tu questionou aquela situação, foi por isso, então hoje eu estou te dando a resposta. E isso é algo maravilhoso, né? Então, fica, né, essa dica, né, porque o Espírito Santo ele está aqui, está no nosso meio, está pertinho, né, de cada um de nós, independente se você é um cristão ou não, né, se você vai a uma igreja ou não, mas se você tem a posse de uma Bíblia Sagrada e você lê, e você começar a pedir orientação do Senhor e instrução, você pode ter certeza que Ele vai te dar. Bom, voltando para essa questão, né, da vida de Sara, de Abraão, Abraão é um dos pais, é o nosso pai da fé, né? Ele recebeu uma promessa e foi algo assim, aos nossos olhos, talvez muitos de nós não iríamos aceitar essa oferta. Diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela e eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar, né? Sai, vai indo, eu vou te mostrar. Poxa, não é, né? Foi preciso, assim, Abraão ter muita fé, né? E eu creio, assim, que Deus, em muitos momentos, assim, provou, né, a fé de Abraão e ele sempre correspondeu, né? E depois, né, a promessa do filho, né, e eles vendo, assim, que pelas possibilidades humanas não tinha condições, né, mas Deus permaneceu firme ali, renovando a promessa, e eles ficaram esperando, né, houve alguns contratempos ali na história, uma ajudinha, né, uma coisa assim, mas eles ficaram esperando, né, e até que essa promessa se cumpriu, né. Eles vieram a ter o seu filho, Isaac, e a descendência dele é numerosa, ou seja, Deus cumpriu à risca, né, aquilo que ele prometeu. E o que eu vejo, assim, que fica de modelo, de exemplo para nós, foi que nós tínhamos comentado antes ali no começo, né, que Sara, ela, né, foi tentar ajudar o Senhor,
sofreu, né, consequências e situações na sua vida que eram desnecessárias se ela simplesmente estivesse esperado em Deus, e fica como modelo para nós, né? Porque se eu olho para alguém, eu disse, olha, eu já vi que do jeito que aquela pessoa está fazendo não está certo, eu não vou, por que eu vou fazer exatamente igual e vou quebrar a cara e vou cair, e vou, né? Se eu sei que não deu certo, eu vou fazer diferente, né? Então Deus deixou registrado justamente para que nós pudéssemos ter a nossa fé fortalecida. Ele disse, olha, Sara fez dessa forma, ela recebeu uma promessa, então quem sabe alguém tem recebido uma promessa de Deus e quem sabe alguém tem tido essa promessa por tardia, né? Mas Deus, ele não se atrasa, né? É na hora certa. Então, fica firme, fica esperando, continua confiando, porque Deus, ele não é homem para que minta. Se foi mesmo Deus que fez uma promessa para você, fica aguardando, né? Te prepara, faz a tua parte, né? Como você falou, se de repente Deus chamou para o louvor, bom, eu não entendo muita coisa, eu vou procurar conhecer, eu vou me informar, eu vou estudar, mas a coisa acontecer, a promessa se concretizar é de Deus, né? Mas você pode fazer a tua parte, né? Não como Sara, tentando ajudar, sim, mas se preparando, que é diferente, né? Ou para quem prega, de repente alguém diz, olha, eu vou levantar você na palavra. Você vai estudando, vai, né, de alguma forma, vai se preparando para quando chegar o momento de Deus começar a usar, né? E é diferente, né, Marilene, a questão de a gente se preparar e o momento da promessa ser cumprida e Deus usar. Exato. Porque eu, agora que eu ministro a palavra, eu vejo muito isso. Porque assim, Deus, quando eu recebo uma escala, eu já peço, meu Deus, o que eu vou levar de palavra? E o Senhor, até então, o Senhor tem sempre me dado muito claro que eu vou levar de mensagem. Só que daí, quando eu vou estudar a palavra, eu descubro coisas ali que o Senhor não tinha me revelado antes, quando eu estava apenas, por exemplo, fazendo uma devocional e estudando. Sim. O Senhor começa a revelar outras coisas, porque o Senhor, ele quer aquilo para aquele momento. Então, assim, é de nós estudar, aprender, né, nos aperfeiçoar, buscar, mas usar com a graça de Deus é dele. É dele. Isso não cabe a nós. Então, não é a minha eloquência, não é o meu conhecimento que vai, por exemplo, eu vou ser usada na palavra e alguém vai voltar para Jesus, alguém vai aceitar Jesus. Não é, isso é o trabalhar do Espírito Santo. Exatamente ele que faz. Né? Então a gente tem que entender que a gente precisa fazer sim a nossa parte, o que está para nós fazer, mas entender que usar é do Senhor, né? É verdade, é bem assim. Quando a gente quer atropelar as coisas, não dá certo, né? Não é. E a gente já viu, né, na palavra e da vida também, que o melhor é confiar, é entregar todas as coisas, né? E confiar no Senhor, né? Sendo que Ele é maravilhoso, né? Isso. Irmã Eliane, muito bom ter a senhora com nós, tá? Comigo, né? Eu falo com nós, mas comigo, com nós, porque vai ter o pessoal em casa que vai estar assistindo. Nossa. Semana passada eu deixei uma enquete lá no meu Instagram perguntando se tinham sugestões de pessoas para fazer. E o seu nome foi um dos que veio lá. E eu até sorri porque a senhora já ia vir, já tinha marcado com a senhora e foi os nomes. Então, eu sei que esse podcast vai falar com muitas pessoas. E eu espero que vocês lembrem de buscar conhecer a palavra de Deus para que ela venha ajudar vocês na fé, a ter paciência, que a Bíblia vai falar sobre paciência, aprender a descansar no Senhor. Hoje a gente vive num mundo onde está tudo muito acelerado, inclusive a gente. Está muito acelerado, né? Mas a gente precisa entender que o Senhor, ele deixou um manual para nós que ele não mudou. E que tem aqui como a gente viver todos os nossos dias. Eu estava lendo esses dias em Provérbios a questão de vizinho, que a gente não deve muito, lá falava, muito, não vai muito, eu não vou saber direito aqui o versículo para falar, mas assim, não vai muito na casa do teu vizinho,
para que ele não se canse de você. E aí eu disse, olha, tem um manual para tudo. Pra tudo, tem Então, resposta. assim, tem resposta para tudo, né, Mariana? E tem um ensinamento para nós viver uma vida de qualidade, para nós viver bem nessa terra, entendendo que aqui a gente vai ter dificuldades, aqui a gente vai ter provações, aqui a gente vai ter lutas, mas que o Senhor também promete coisas boas para nós enquanto nós estamos aqui. E o melhor é para quando Ele vier nos buscar, né? Então, assim, que essa palavra fale com vocês. E eu agradeço muito a senhora mais uma vez por a senhora ter aceitado esse convite de primeira mão, por estar aqui. Se sinta convidada para vir mais vezes, estar compartilhando uma palavra. Obrigada. Vocês são pessoas que me inspiram na fé e quando eu pensei nesse projeto, veio alguns nomes e o seu nome estava lá. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por poder compartilhar da mesma fé, por poder caminhar junto. E que Deus possa lhe abençoar muito. E agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus venha falar com vocês através dessa palavra e que vocês se inspirem a buscarem, se vocês ainda não têm, uma Bíblia, que é um livro diferenciado e diferente de todos os livros de autoajuda que vocês já conheceram até hoje, para que vocês venham estar buscando e entendendo que ao abrir a Bíblia é o próprio Deus falando com vocês. Que Deus abençoe.